Você acompanha a partir de agora Bate-Papo ao meio-dia com o jornalista Lenilson Silva, o mais completo informativo online aqui no município do Conde. Esse programa conta com apoio institucional do Sacolão do Povo, Clínica Veterinária Dr. Gomes, Loja de Produtos Naturais Sementes da Terra, Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município do Conde, Focus TV e Restaurante Coquinhos. Olá, meus amigos, boa tarde. Essa é uma versão nova, melhorada, atualizada, produzida especialmente para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Agradeço a você pela audiência em nos acompanhar nessa edição online. Hoje é quarta-feira, dia 2 de abril, estamos começando mais uma edição e no programa de hoje vamos repercutir a pesquisa divulgada hoje pela Quest sobre o governo Lula, que traz um cenário ainda mais dramático para o presidente Lula. O índice de desaprovação do governo aumentou ainda mais. Vamos falar sobre a pesquisa, vamos falar sobre a Câmara de Vereadores do município do Conde. Hoje é dia de sessão, é dia dos vereadores se encontrarem e externarem aí seus pedidos, suas demandas ao secretário de Obras, conhecido como Zinho. O secretário é quem tem a função, a incumbência de resolver os pedidos dos vereadores aqui do município. Eu falo também sobre isso nessa edição e falo também sobre o autismo. Hoje é Dia Nacional do Autismo. Trouxemos ontem a fala de Fernanda Mendes, presidente da Associação de Mães de Crianças Autistas aqui do município. E hoje falaremos com a psicopedagoga Airi Pereira, que também vai participar do segundo encontro municipal de autismo aqui no município. Nessa entrevista com a Airi, eu perguntei a ela, num mundo com tantos desafios, que temos aí enfrentado, temos vivido, é mais complexo a educação de uma criança com autismo? Lenilson, de fato, educar uma criança no contexto social, econômico e político em que vivemos, sendo autista ou não, já é um grande desafio. A questão da complexidade para as famílias que têm uma criança no espectro é o suporte que elas precisam receber e que nem sempre está disponível, como, por exemplo, o deslocamento até o local do atendimento, as terapias de intervenção para essas crianças, a divisão da responsabilidade entre os genitores, para que a mãe não fique sobrecarregada, uma rede de apoio para a família para dividir as demandas do dia a dia e uma escola de fato inclusiva, que é raro a gente ter. Aí está, meus amigos, a fala da psicopedagoga Airi Pereira. Daqui a pouco ela volta falando um pouco mais sobre autismo. Agora vamos às manchetes do Noticiário Nacional com Pedro Boneberg. Donald Trump detalha hoje à tarde o tarifaço que será imposto aos países que cobram taxas dos produtos importados pelos Estados Unidos. No Brasil, a Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto que permite retalhar o tarifaço. Ministério Público de Contas do Distrito Federal recebeu uma denúncia e vai apurar possíveis irregularidades na compra do Master pelo Banco de Brasília. Agora eu falo sobre a pesquisa Quest, que traz aí mais uma análise sobre o governo Lula. Esse segmento do programa é um oferecimento do Sacolão do Povo, onde a dona de casa encontra tudo o que precisa. Confira as ofertas toda sexta-feira. Abrimos essa edição falando sobre a pesquisa Quest, que traz um cenário dramático aí para o presidente Lula. A desaprovação do governo Lula cresceu um pouco mais e chegou a 56% dos eleitores brasileiros. É o que aponta a pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. É o pior índice desde o início do mandato e é a primeira vez que ele passa de 50% de desaprovação. A aprovação do presidente caiu para 41%, o menor patamar desde o início do mandato. E essa pesquisa, ela analisa a aprovação e a desaprovação. O levantamento da Quest aponta que Lula passou a ser mais reprovado do que aprovado entre as mulheres e os brasileiros pardos, Ele passou a ter empate técnico também entre os mais pobres, os católicos, e os eleitores do Nordeste, grupos em que ele tinha aprovação. Sobre essa pesquisa do governo Lula, eu teria aqui duas análises, uma de Antônio Carlos e a outra é de Lauro Jardim. Eu não pude aproveitar a sua, Antônio Carlos, porque
tem muito barulho de fundo e perdeu um pouco a qualidade. Mas amanhã você me manda uma outra sobre um outro tema que eu quero ouvi-lo aqui em nosso programa. Eu vou reproduzir um pequeno trecho da análise de Lauro Jardim. No segundo bloco eu trago a análise integral para você que acompanha o nosso programa. Esse segmento do programa é um oferecimento da Clínica Veterinária Dr. Gomes, com consultas, exames, vacinas e cirurgias. Clínica Veterinária Dr. Gomes, situada ao lado dos Correios, no centro do Conde. Eu vou pegar um dado dessa pesquisa que, para mim, resume tudo isso que nós acabamos de ouvir aí do Felipe Igreja. A desaprovação de Lula subiu de 49% para 56% de janeiro para agora, num período, Lauro, em que o governo investiu na mudança da comunicação. Pois é, Milton. Não funcionou até agora. Tem dois pontos que eu acho que resumem bem esses números que acabam de ser divulgados da pesquisa Quest, que é o seguinte: primeiro, a pesquisa, eu vou resumir, é um desastre para o Lula. Em todos os itens que a gente pode comparar com as pesquisas anteriores da Quest, Milton, o Lula piorou o desempenho dele. Vou repetir, o Lula está pior em todos os quesitos, os números que jamais ele teve. Essa é só uma introdução da análise de Lauro Jardim. No segundo bloco eu trago essa análise completa para você que acompanha nosso programa. Trago também a psicopedagoga Airi Pereira falando sobre autismo e sobre o evento que acontece dia 12 de abril, promovido pela Associação de Mães de Crianças Autistas aqui do município do Conde. Eu volto já já.